Está no ar mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente esse dia a dia das empresas e o futuro da nossa economia. É a reforma tributária. O novo modelo de impostos começa a ser implementado a partir de 2026 e vai mudar profundamente a forma como as empresas lidam com os tributos aqui no país. Então, quais são esses desafios, os riscos e também as oportunidades para a indústria paranaense? Então, neste episódio, para responder a essas questões, nós recebemos por aqui Marco Antônio Guimarães, que é gerente executivo jurídico de riscos e compliance da FIEP, e também Alexandre Tortato, advogado e consultor do Conselho Temático de Assuntos Tributários da Federação. Doutor Marco Antônio, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos de todo o mundo. Quais são esses principais pontos ainda de incerteza jurídica que são trazidos pela reforma e como as empresas podem se preparar para reduzir os riscos? Dentro desse contexto, Joyce, nós tivemos, então, agora a nossa reforma tributária, que é uma reforma tributária especificamente sobre o consumo, com duas propostas. Uma delas é a simplificação do sistema e a outra é manter a neutralidade da tributação, o que não significa que determinados setores serão mais ou menos onerados, mas ela garante que a carga tributária, no geral, ela vai se manter neutra, ou seja, sem aumento. Logicamente que a mudança de um sistema para o outro, do sistema atual para o sistema da reforma tributária, ele é muito significativo e ele é um sistema que, obviamente, tem que ser acontecer de forma gradual. E dentro desse modelo, que deve durar entre 2026 e 2032, de modo que a reforma vai estar plenamente implantada a partir de 2033, nós vamos ter um período de muitas adaptações e novidades, né? Especialmente entre 2029 e 2032, em que efetivamente os dois sistemas vão estar vigentes ao mesmo tempo. Obviamente que o que é novo traz muitas inseguranças jurídicas e efetivamente a gente vai ter que enfrentá-las passo a passo a partir do momento que elas venham a surgir e aparecer ali no dia a dia das companhias, no dia a dia dos contribuintes. Então, uma forma de a gente efetivamente garantir, se precaver para essas questões que vão gerar insegurança jurídica é você ter uma equipe técnica atualizada, identificar setores que sofrerão os aumentos tributários, analisar profundamente a sua questão de custos, na formação dos custos, porque tudo isso deve impactar significativamente as indústrias e as empresas em geral. E quando o senhor falou de números e aí dos anos, 2033, 2029, eu já imaginei desses contratos de longo prazo que muitas vezes são firmados. Isso pode ser também um ponto de impacto e de atenção devido a essa tributação e dessas formas diferentes que isso vai acontecer? Como as empresas, por exemplo, podem revisar esses contratos e evitar futuros processos judiciais diante disso? Sem dúvida. Os contratos de longo prazo serão fortemente impactados aí na questão da reforma tributária. E por que isso? Porque, via de regra, esses contratos que já foram firmados anteriormente à reforma, eles não prevêem a questão da tributação por fora. A tributação por fora é um ponto positivo da reforma, porque ela vai trazer transparência para a tributação e vai permitir que os contribuintes saibam exatamente qual que é o impacto da carga tributária sobre o seu produto. Porém, hoje o sistema, os tributos estão inseridos no preço e, eventualmente, no caso, com a entrada da reforma nos contratos de longo prazo, as partes contratantes elas deverão sentar para uma nova negociação e entender se cabe efetivamente um aumento do valor da prestação de serviço, por exemplo, ou da compra, em razão da tributação por fora, ou se efetivamente o contratado deve assumir o valor dessa tributação e aí, com isso, reduzir o custo, o preço da prestação de serviços. Então, o que nós devemos fazer, né? Nós devemos agora estimular que as empresas sentem com os seus contratados, aquelas que mantêm contratos de longo prazo, especialmente a administração pública, onde isso é muito normal, né? Existem contratos de 30, 35 anos. Verdade. E sentem para fazer uma negociação prévia e quando entrar de fato a reforma, elas já estarem com isso ajustado
evitando uma eventual judicialização, e a gente sabe que a judicialização, além de trazer insegurança jurídica, ela se resolve a longo prazo. Então, é importante olhar para esses contratos de longo prazo, tanto o setor público, aqueles que mantêm contratos com o setor público, quanto aquelas relações privadas também, que também, ao meu ver, se aplica também essa necessidade de, eventualmente, se analisar o contexto e, se for o caso, se elaborar termos aditivos a esses contratos. Aqui comigo também está o Alexandre Tortato, e a reforma tributária, além desses números dos anos, tem as letrinhas que a gente também passou a conhecer um pouco mais. Então, foram 5 tributos substituindo, então, por 3 deles, que é o CBS, o IBS e o IS. O que efetivamente muda, então, Tortato, para as empresas na prática, no dia a dia com isso? Bom, Joyce, na prática, no dia a dia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um empresário com uma facilidade muito maior de compreensão do sistema e de apuração da carga tributária. Porque hoje, além da dificuldade de se apurar um único tributo, por exemplo, o ICMS, que é um tributo estadual e extremamente complexo, eu tenho diferentes formas de apuração, eu tenho diferentes formas de apuração a depender do produto que eu fabrico, do insumo que eu utilizo, para onde eu vendo. Então, esses novos tributos, eles terão uma forma de apuração muito mais simples. Então, até a gente fala CBS, IBS e IS, né, que é o imposto seletivo, mas CBS e IBS serão como se fossem irmãos siameses, eu tenho chamado assim. Tá. Então, é como se fosse um único tributo, só que eu terei 2 guias distintas para pagamento. E a apuração vai ser idêntica entre eles. E hoje, o que acontece? Hoje eu tenho ICMS e tenho ISS. Então, eu tenho até uma série de atividades empresariais que não sabem se pagam ICMS ou se pagam ISS. Eu tenho situações que numa mesma atividade empresarial, eu pago os dois, e aí um dá crédito nos insumos, o outro não dá crédito. Então, tudo isso gera mais essa quantidade absurda de horas que o Dr. Marco Antônio mencionou, é resultado dessa dificuldade que a gente tem. Então, no primeiro ponto, no impacto do dia a dia, é uma simplicidade e uma facilidade maior na compreensão do sistema e, consequentemente, na apuração desses tributos e os seus pagamentos. Com a reforma tributária, a gente fala muito e se ouve muito falar de justiça tributária. E a minha pergunta é um pouquinho sobre competitividade nesse contexto. Quais os setores podem perder competitividade com o fim daqueles incentivos fiscais, regionais, setoriais, que era, inclusive, algo muito visado, né? Bom, assim, quem vai perder competitividade é quem tem um incentivo fiscal hoje, por exemplo, que está no Paraná, e esse incentivo é maior do que o incentivo concedido por outros estados. Tá. Consequentemente, muitas empresas que estão no Paraná, e a gente na federação atua nisso, né, quase que diariamente, muitas empresas que estão aqui não conseguem competir com a carga tributária dos seus concorrentes em outros estados. Então, a grande vantagem que eu vejo é o seguinte: eu vou ter uma isonomia. Então, um industrial paranaense que fabrica, por exemplo, copo, ele vai se submeter a uma mesma carga tributária que o industrial que fabrica copo que esteja ou no Rio Grande do Sul ou em Goiás. Então, essa isonomia, no sentido da competitividade, vai fazer com que o quê? Com que o empresário se preocupe com aquilo que é de fato relacionado ao negócio dele, faz com que ele possa atingir melhores mercados, maiores mercados e faturar mais e vender mais. Então, eu vou ter que me preocupar com a qualidade dos meus funcionários, da minha mão de obra, se o meu preço é competitivo, se eu tenho boas negociações com fornecedores para conseguir preço, para conseguir prazo, se eu invisto em marketing, se eu invisto em publicidade, e aí sim eu vou fazer mais ou menos vendas. Mas hoje a gente se preocupa com o quê? Com a carga tributária. Então, eu não posso ser competitivo por causa de um incentivo que também, muitas vezes, o incentivo ele pode ser revogado a qualquer momento, eventualmente por um governo, por outro, né? Então, acho que essa mudança, claro, no primeiro momento, quem tem um incentivo e vai perder, vai ficar um pouco... Pode ficar alerta, vai né? ficar... Ninguém gosta de ter um aumento de carga. Sim. Só que acho que a gente tem que trazer essa percepção. Tudo bem, aumentou a minha carga, então eu vou pagar um pouco mais, só que eu estou pagando e agora eu tenho a certeza que eu vou pagar exatamente a mesma coisa que os meus concorrentes. Então agora a gente vai ver quem que é bom, quem que é eficiente e como que a gente vai competir no mercado. Qual é a principal mensagem que hoje pode ser deixada para os empresários que ainda não começaram a se preparar diante desse contexto todo, doutor? Acho que o primeiro ponto é comecem já. Já, na passou verdade, da hora. né? Nós estamos aí há 4 meses aí do início do período de transição da reforma tributária. Acho que, então, é muito importante ali que você analise e que esse empresário analisa o seu processo, né? A sua empresa, as suas características, a sua forma de produção especificamente. Não existe um modelo pronto. É importante que ele seja construído caso a caso, especialmente pelas
Na indústria, efetivamente, um dos métodos de produção, as formas de produção, a organização da produção, ainda que nos mesmos setores, são muito diversos, né? Pode ter indústria que tenha mais automação, que tenha mais mão, e aqui tem menos automação e, consequentemente, tem mais mão de obra. Então, é importante que o empresário inicie imediatamente, olhe para o seu processo e adapte-se e trabalhe a sua preparação, o seu projeto, a sua organização, o seu planejamento a partir da sua realidade. Não é possível, não é aconselhável que se busque modelos prontos porque a aplicação deles podem dar ensejo ao não cumprimento das regras fiscais e, principalmente, eu acho, a perda de oportunidades que a reforma pode trazer para esses empresários. Então, também o seu recado, Tortato, por favor. Joyce, eu acho que eu corroboro o que o Dr. Marco Antônio mencionou. É importante que o empresário faça análise para dentro do seu negócio. A gente vê notícias sobre questões setoriais, questões de determinadas regiões, mas nada disso substitui a análise específica da sua empresa, né? Eu estava vindo para cá pensando num paralelo, então o que eu imaginei que ele poderia dizer? Sim. Se eu olhar os resultados, por exemplo, do último censo, eu vou olhar lá alguém da minha idade que mora em Curitiba e eventualmente tem a minha profissão. Aquilo vai ter uma média, né, de quem tem 39 anos, se é casado, se não é, qual que é a renda média, etc. Isso não significa que é a minha realidade. Então, eu tenho que pegar a minha empresa, olhar as minhas planilhas, a minha metodologia, como que eu vendo, de quem que eu compro, o que que eu faço no meu negócio, para ver como que a reforma vai se aplicar e o que que ela vai mudar. Porque hoje a gente já tem a lei aprovada, já tem todos os elementos suficientes para se fazerem as análises dos impactos da reforma. Então, assim, já passamos a questão legislativa principal, né, de tudo que já tinha que acontecer, já está colocado, a gente já tem condições de analisar, então, assim, para o empresário é fundamental. Analise a sua empresa e não deixe isso apenas para ou o contador ou apenas para o advogado tributarista. Por quê? Isso deve envolver todos os setores da empresa. Questões comerciais estão envolvidas, questões societárias estão envolvidas. Então, não adianta passar só para o contador ou só para o advogado achando que eles vão dar todas as respostas, porque não. A mudança do nosso regime de tributação sobre o consumo envolve todos os aspectos da empresa. Então, é fundamental que haja um conjunto aí de discussão dentro da empresa para se adaptar a essas mudanças e aproveitar, eventualmente, da melhor maneira possível. Eu vou aproveitar e eu também vou dar um recado aqui para todos que estão nos seguindo, porque para apoiar os empresários e os gestores nesse processo de adaptação, a FIEP vai promover um curso online, olha, detalhe aí que já vai ajudar muita gente, chamado Reforma Tributária, o que muda e como sua empresa pode se preparar. Esse curso detalhe é gratuito, é online, começa 15 de setembro, vai até 27 de outubro, com aulas ao vivo às segundas e às quartas-feiras, das 7 da noite até às 9h30 da noite. E ainda terá, nesse contexto, gravações disponíveis para quem não puder acompanhar naquele momento exato. Então, são 11 módulos, 30 horas aula de conteúdo com especialistas renomados, certificado para os participantes e as inscrições estão abertas no portal do Sistema FIEP. Então, mais informações para você, pelo WhatsApp 41 999 777 888. Vou falar dessa forma para você gravar bem. 41 999 777 888 ou pelo e-mail conselhotemático@sistemafiep.org.br. conselhotemático@sistemafiep.org.br. Fica essa dica, então, do curso a partir de 15 de setembro, curso online, Reforma Tributária, o que muda e como sua empresa pode se preparar, promovido, então, pelo Sistema FIEP. Dr. Marco Antônio, muito obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento, as dicas e também aqui esse alerta com os nossos ouvintes. Obrigada. É um prazer, Joyce. Também, Tortato, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos. E neste Momento Indústria, eu recebi aqui no estúdio da CBN o Marco Antônio Guimarães, gerente executivo jurídico de riscos e compliance da FIEP, e Alexandre Tortato, advogado e consultor do Conselho Temático de Assuntos Tributários da Federação. Você encontra mais Momento Indústria nos nossos canais, no Spotify e também no YouTube da CBN.